Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a eminente deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura das atas da última sessão. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 48ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de junho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevic, deputado Mário Marcondes. Secretarias, deputada Dirce Raidechai, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Scudlai. Às 9 horas do dia 1º de junho do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, a terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva e Manuel Mota. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de números 0446/2013, 0176/2016, 016/2017 e a proposta de emenda à Constituição de número 006/2011, e a Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer favorável ao ofício de número 0200/2015. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei de números 032, 0105 e 128/2017. Foram aprovados o pedido de informação de número 056/2017, bem como os requerimentos de número 0546 a 0550/2017. Outro sim, o senhor presidente comunicou que encaminhará ao destinatário a indicação de números 0391/2017. Na sequência, senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Darcy de Matos, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o reverendíssimo padre Ivanor Macieski fizesse uso da palavra para falar acerca do 10º Multirão Brasileiro de Comunicação, Multicom. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Neudi Sareta. E também, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro especial para segunda-feira, às 19 horas, para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da 11ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de junho de 2017. Presidência, deputado Patrício Destro. Às 19 horas do dia 5 de junho do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Comunicação, SECOM, João Evaristo de Biasi. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, João Raimundo Colombo, excelentíssimo senhor prefeito do município de Florianópolis, Jean Loureiro, secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, excelentíssimo senhor secretário de Estado do Planejamento, Murilo Xavier Flores, excelentíssimo senhor deputado estadual, Nilson Gonçalves, senhor presidente emérito do Grupo RIC, Mário José Gonzaga Petrelli, senhor presidente executivo do Grupo RIC em Santa Catarina, Marcelo Correia Petrelli, senhor superintendente do Grupo RIC, Reinaldo Ramos Júnior, e senhor presidente da Associação Catarinense de Imprensa, jornalista Ademir Arnon. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração dos 30 anos da RIC TV Record Santa Catarina. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e apresentação de vídeo institucional.
Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor deputado Nilson Gonçalves. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Reinaldo Ramos Júnior, em nome da instituição homenageada, o senhor Mário José Gonzaga Petrelli. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão as atas que acabam de ser lidas, não havendo o que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o eminente deputado Kennedy Nunes, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados que estão aqui presentes, público que nos acompanha pela rede de comunicação da TV da Assembleia Legislativa, inclusive, deputado Silvio, permita-me nessa saudação fazer uma referência muito importante aos nossos profissionais da área de comunicação dessa casa. Eu recebi o relatório de todo o trabalho feito pelo rádio, pela televisão, pelo material jornalístico impresso e também do site da Assembleia e as redes sociais. É impressionante o resultado, a interatividade que está tendo, e eu fico feliz da vida porque dos 4 meses avaliados, as 2 matérias de maior repercussão nas redes sociais foram justamente 2 projetos de leis feitos pelo meu mandato, que foi o primeiro, a obrigatoriedade dos hospitais terem o nome por escrito dos plantonistas no hospital, e a segunda matéria, aquele projeto de lei de minha autoria que foi aprovado por essa casa, onde coloca a obrigatoriedade dos supermercados em terem locais específicos e bem anunciados, divulgados, os alimentos para celíacos, diabéticos e tolerantes à lactose. Então, quero deixar aqui registro aos meus colegas jornalistas que fazem esse tipo de comunicação tão importante, que hoje é uma referência de todas as assembleias. Eu que faço parte da diretoria, deputado Ricardo Guidaunali, e já rodei bastante as assembleias. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem essa referência também nesse sentido. Eu quero agradecer aqui, senhor presidente, Vossa Excelência, que apoiou e deu todo o suporte para a missão que acabamos de despedir dos chineses que vieram ao nosso estado e que tivemos uma agenda bem forte desde domingo à noite até há pouco tempo, quando, para seguir o protocolo dos chineses, a gente tem que ficar lá e dar tchau para eles no carro. Então, até agora, fiz esse protocolo. Mas eu quero agradecer também aos membros da imprensa da casa que ajudaram na divulgação das matérias, e também ao cerimonial da casa, na pessoa da Daia, que foi uma pessoa extraordinária também, junto com o Diego, que é da Comissão de Relações Internacionais, da Diretoria de Relações Internacionais, ele com o Rafael, que fizeram todo o trabalho de tradução e recepção dos chineses. Agradecer à presidente Adeliana, que é a prefeita de São José e presidente da nossa FECAM, pelo recebimento que teve ontem. Ontem, deputado Padre Pedro, foi bonito de ver os prefeitos reunidos numa mesma sala, presidente Silvio, deputado Maurício Kudilac, os prefeitos reunidos na mesma sala e um querendo vender melhor o seu município do que o outro. Uma verdadeira
de competição muito legal. Você vê o prefeito de São Lourenço do Oeste, por exemplo, falando das qualidades do município, falando daquilo que o município tem, das proximidades que tem. Você vê o prefeito de São Francisco do Sul, de Araquari, de Joinville, estava lá não o prefeito, mas o secretário de Desenvolvimento Econômico, fazendo propaganda de Joinville. O prefeito de Garuva, que surpreendeu. Garuva sempre foi tida como o paraíso das águas. Ele chegou lá e disse: nós não somos mais conhecidos como o paraíso das águas somente, nós somos conhecidos como a porta de entrada de Santa Catarina. E em 1 hora nós temos 5 portos, 2 aeroportos, estamos no meio de 2 grandes centros, Curitiba e Joinville. Eu fiquei impressionado com a competência dos prefeitos, deputado Silvio, em vender as suas cidades para os chineses. Eu fiquei muito impressionado, deputado Aguiar, quando vimos lá a prefeitura de Canoinhas dizendo: nós temos fábricas próximo de celulose. E daí a prefeitura de Canoinhas disse assim: nós temos muita terra para ser oferecida aos chineses para implantarem lá empresas sem custo nenhum. Olha que interessante isso. Fazer com que o prefeito venda a cidade, no bom sentido, no sentido de atrair investimentos de fora. O prefeito de Rio Negrinho, nosso ex-colega aqui, o deputado Roncone, né, chegou lá e disse: nós somos conhecidos como a capital moveleira, nós queremos exportar, nós somos... É muito bonito, foi muito legal, foi muito legal. A prefeita Paulinha de Bombinhas dizendo: nós somos a Flórida do Brasil. Nós temos tantas praias, deputado Padre Pedro, e eu gosto disso, despertar no gestor a possibilidade de fazer propaganda da cidade, para que isso possa dar um acordo com as cidades irmãs e a partir dali a gente ter a condição de desenvolver projetos econômicos na área cultural e na saúde. A prefeita Adeliana disse: olha, eu estou inaugurando uma UPA, estou precisando de apoio para a área de saúde desenvolver certos projetos de acupuntura, que vocês podem nos ajudar. Então eu quero agradecer a todos os prefeitos e presidentes de associações de municípios que foram lá. Estavam lá diretamente representados 27 prefeituras e nós tínhamos os presidentes de todas as associações de prefeituras lá ontem. Logo depois, fomos recebidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais, junto com Santa Catarina, o Invest Santa Catarina. Eles acharam um modelo muito interessante quando se une o privado, que é a Fiesc, com o governo para atrair empresas. Estava lá o nosso amigo fazendo a matéria lá. Depois nós fomos no Sapiens Park. Eles ficaram impressionados com o que está acontecendo lá. Eu acho que é Softplan, que tem lá quase 5.000 funcionários lá no Sapiens Park. Depois nós fomos na ACART, que é a empresa que fomenta e acelera o desenvolvimento de empresas de tecnologias. À noite fomos recebidos pelo prefeito Jean Loureiro, que recebeu junto com a sua esposa, os chineses, a delegação chinesa, para um jantar e que ficou muito agradecido. É engraçado o conceito chinês, né? Eles dão uma importância, presidente, impressionante ao parlamento. Impressionante ao parlamento. Eles dão uma importância impressionante ao prefeito da cidade. E a gente precisa aprender com isso. Eu disse para eles hoje, quando nós tivemos aqui a reunião, que infelizmente agentes políticos do nosso país fizeram e ainda fazem tanta bobagem que acaba tirando a importância, Cleo, da importância que tem o parlamento numa sociedade. Aqui, eu disse, nós temos deputados eruditos e temos lideranças comunitárias que surgiram da comunidade, mas que estão aqui, representados. Esse espaço que nós estamos aqui é a verdadeira caixa de ressonância da sociedade, deputado Aguiar.
Cada um de nós aqui representa uma região, uma força. E se pegarmos, isso é o extrato da sociedade. Isso é o extrato. E é por isso que os chineses dão tanta importância para o parlamento. Logo hoje estivemos com o vice-governador, Dr. Eduardo Pinho, por conta que o governador teve que subir a Rio do Sul por causa das enchentes. E depois fomos recebidos aqui pelo presidente da casa, deputado Silvio Dreve, que mostramos nosso centro de memória. Eles ficaram impressionados, deputado Silvio, eles falaram ali para mim, ficaram impressionados, eles viram o documento da primeira Constituição de 1800 e pouco, viram o livro de termo de posse, que é do século XVIII ainda também, em original, e eles têm um negócio assim impressionante, eles ficam impressionados com isso. Depois fomos recebidos num almoço na presidência, onde o deputado Silvio fez questão de oferecer algo que eles não conheciam, que é o pinhão. Servimos pinhão para eles e comemos uma paçoca de pinhão e o entrevero de pinhão. Pensa como eu estou bem saciado agora, né? E nós mostramos o pinhão, queria mais 30 segundos, senhor presidente, para que eu pudesse terminar. Nós mostramos o pinhão e eles disseram, nossa, que grande, porque eles têm um pinhão que dá 1 centímetro. Aí imagina quando eles veem o nosso pinhão, que dá quase 5 centímetros. E daí nós oferecemos o pinhão, mais 30 segundos, nós oferecemos o pinhão e depois ainda fizemos eles experimentarem o Guaraná brasileiro, que eles não conheciam, só conheciam o açaí quando foram lá em Belém do Pará. Eu entendo que esse tipo de recebimento, de acolhimento, isso se chama paradiplomacia. Quando forças regionais, entidades regionais, lideranças regionais exercem a verdadeira diplomacia, a paradiplomacia. Isso é extraordinário. E eu queria aqui deixar mais uma vez meu agradecimento ao meu time, à minha assessoria, que fez extraordinário trabalho, aos colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, ao presidente Silvio, que recebeu tão bem e nos deu toda a liberdade, e a todas as entidades que receberam os nossos amigos chineses. Eu tenho absoluta certeza que eles saem daqui e vão falar muito bem do nosso Estado e do nosso Parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar, por até 10 minutos. Substitui na sequência, então, o deputado Padre Pedro Baldiceira, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AL, a rádio digital, eu gostaria de aproveitar este momento para fazer alguns apontamentos com relação ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que no dia de ontem, dia 5 de julho, foi definido em 1972 pela Conferência das Nações Unidas, exatamente como sendo o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o objetivo disto é chamar a atenção, e aqui fazer referência a todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância
da preservação dos recursos naturais. Este é o objetivo central quando se pensou no Dia Mundial do Meio Ambiente. E a pergunta que a gente pode se fazer aqui é: por que esta mobilização? Nós consideramos agora, neste momento, que o esgotamento dos recursos do planeta e em todo o mundo multiplicam-se iniciativas para a preservação. E é necessário que se intensifique cada vez mais iniciativas de preservação de afluentes, nascentes, fontes, rios, para que nós possamos ter água, mas tê-la com qualidade. E essa preocupação, ela é importante. E ela passa por uma conscientização de todo cidadão e cidadã. E, além da conscientização, acompanhada de ações práticas, concretas de preservação. E, nesse sentido, deputado Merício, nós, dentro do nosso trabalho no mandato, nós temos pautado várias questões, e entre elas a agroecologia. A agroecologia que se preocupa nesse sentido com a questão da sustentabilidade e que traz presente a produção saudável. Pode ser produtos agroecológicos, produtos orgânicos, uma forma também de se contrapor ao modelo convencional que se utiliza fortemente do agrotóxico, de venenos, para produzir o próprio alimento. E aqui nós queremos combater veementemente, porque fruto dessa utilização exagerada do veneno, nós temos como consequência a multiplicação de doenças, de pessoas doentes, e ao mesmo tempo também a contaminação do ecossistema e dos recursos que estão à disposição para a defesa da vida. A questão da preservação dos biomas, e aqui, sabiamente, a campanha da fraternidade deste ano da Igreja, ela tem apontado esses desafios da preservação, do cuidado que nós temos que ter com os diferentes biomas, para que nós possamos ter uma vida com maior qualidade. O cuidado com os recursos hídricos, a importância disto, ações individuais, coletivas, para que a gente possa preservar cada vez mais os recursos hídricos tão necessários e importantes para a vida. E principalmente aqui, com políticas que avancem no sentido da sustentabilidade. Nós queremos construir e traçar uma vida, mas uma vida que ela seja sustentável. E, para tanto, é preciso mudar constantemente a forma de pensar e de agir de cada um e de cada uma de nós. E aqui, entre os principais problemas que nós enfrentamos, poderíamos aqui destacar o descarte inadequado de lixo.
E isto tem comprometido enormemente o meio ambiente, o planeta e vários espaços do ecossistema, do meio ao qual nós vivemos. Além da questão do descarte inadequado do lixo, é a questão da coleta seletiva, que é um dos outros problemas que, se a gente for percorrer a grande maioria dos municípios, ainda não tem uma coleta seletiva do próprio lixo. E às vezes falta uma educação que venha desde os primeiros anos dos bancos escolares, conscientizando a criança nos seus primeiros anos, para que crie esta consciência da necessidade profunda da coleta seletiva, no sentido de nós combatermos as questões, né, que criam este conflito com o ambiente ao qual nós vivemos. E também projetos de reciclagem que nós temos que construir, de ter em várias regiões, se não é possível por município, mas por regiões, para facilitar a questão da própria reciclagem do lixo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em outubro de 2016, ele nos tem dado de que o desmatamento na Amazônia, ele subiu 29% com relação em 2015, que já era alto. Já havia sido de 24%, e, portanto, um índice exagerado, altíssimo do desmatamento. E a taxa de devastação no ano passado foi de 7.989 quilômetros quadrados. É um número significativo, né? E isso tudo vem comprometendo a qualidade de vida no planeta. E quando nós fazemos referência à questão da água, e aqui como presidente do Fórum Permanente das Águas Superficiais e do Aquífero Guarani, alertar de que até o ano de 2050, mais de 50% da população mundial não terá acesso à água potável. E isso é preocupante. Quando nós levantamos, destacamos que a metade da população mundial não terá acesso à água potável. E aqui vem essa grande preocupação para todos nós, né? Porque isso vai acarretar consequências drásticas, profundas aos cidadãos e cidadãs e ao próprio ecossistema como um todo, né? Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, né, de dizer de que a água potável, ela é extremamente imprescindível, né? Porque poderíamos eliminar uma série de doenças e de consequências graves aos seres humanos se nós tivéssemos uma água de qualidade para o consumo, pelo menos humano, mas aqui a referência a todos os seres vivos. Então fica aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente este apelo à nossa sociedade catarinense, brasileira, para o cuidado que nós temos que ter com a vida que se expande em todas as dimensões no planeta Terra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência, deputado Padre Pedro Baldiceira. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, o deputado Gabriel Ribeiro, que vem
lá dos altos do Planalto Serrano de Lages e adjacências. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores que nos acompanham na TVAL, vim aqui hoje para falar dessa grande tragédia que vem ocorrendo em Santa Catarina e que atingiu as cidades da minha região de maneira bastante assintosa, que são as cheias causadas por essa grande tempestade que ocorreu no final de semana, deputado Mota, e pegou e atingiu os municípios do Planalto Sul, do Alto Vale do Itajaí, até a bacia do Rio Uruguai. A maior quantidade de água vista em nosso estado nos últimos 25 anos. Para se ter uma ideia do tamanho, do volume de águas, o município de Campo Belo do Sul e Bocaina do Sul, em 48 horas, registraram o acúmulo de 206 milímetros de chuvas, deputado Natalino. Estamos falando de regiões que têm um baixo IDH, regiões que já têm uma dificuldade bastante grande em municípios que têm alta extensão territorial e que com esta catástrofe climática passam neste exato momento por uma grande dificuldade, deputado Maurício Kudilak. E vem recebendo da Defesa Civil, do governo de Santa Catarina, toda a atenção devida. E temos que fazer nesse momento de bastante dificuldade, onde os nossos prefeitos vêm trabalhando dia e noite com essas equipes nos municípios, fazer uma referência ao governador Raimundo Colombo, que nesses últimos 6 anos em Santa Catarina operacionalizou e constituiu uma secretaria de verdade de Defesa Civil. Hoje Santa Catarina conta com quadro técnico preparado, com profissionais que trabalham na prevenção das cheias, que trabalham em sintonia com os defesas civis municipais, que contam com equipamentos, kits para limpeza, kits de sobrevivência, para atender os municípios, que trabalham em protocolos em consonância com a União, com o governo federal, para facilitar os municípios catarinenses em situações como essas que estão sendo hoje utilizadas por 89 municípios em nosso estado. São 89 municípios, segundo os dados do relatório da Defesa Civil, expedido agora às 11 horas da manhã, deputado Sareta, que fizeram ocorrência das cheias causadas pela essa tempestade, esse grande dilúvio que atingiu Santa Catarina. Os dados atualizados da Defesa Civil falam em 89 municípios, temos hoje 1.309 pessoas desalojadas no estado, 2.093 pessoas desabrigadas, 27.675 pessoas atingidas e afetadas e 8.681 residências que foram, de alguma forma ou de outra, afetadas pelas cheias em nosso estado. Esses dados passados pela Defesa Civil são muito importantes neste momento para o atendimento às vítimas e às pessoas atingidas. E poderia ser muito mais, senhor presidente, caso Santa Catarina não tivesse hoje uma Defesa Civil tão bem estruturada, se não tivesse investido tanto como foi investido na barragem de Tuporanga, que aumentou a capacidade de reserva de água, que hoje evita que essa água esteja atingindo ainda mais a região do Alto Vale de Santa Catarina, como a reserva de Taió, que também está suportando hoje uma quantidade bem significativa de água, que dá assim espaço e tempo para a água que está lá naquela região poder escoar
e assim evitar mais cheias e mais perdas para Santa Catarina. Esse trabalho da Defesa Civil em Santa Catarina tem que ser reconhecido. Merece sim aplauso, porque agora, na dificuldade, no momento em que as pessoas mais precisam, que nós estamos vendo que o dinheiro foi bem aplicado. Como foi bem aplicado também, deputado Natalino, no radar meteorológico de Lontras, investimento do governo de Santa Catarina, que trabalha na prevenção, dá um tempo de resposta mais rápido, mais agilidade e eficiência para as equipes da Defesa Civis municipais e do Estado poderem prevenir as perdas nas regiões. Bem como em Chapecó, que vai atender agora a região oeste de Santa Catarina, junto com o radar móvel, que está no sul do estado, que vai cobrir 100% Santa Catarina, para nós podermos, no futuro, dar mais qualidade de vida para o povo catarinense. Nós temos um histórico bastante triste de catástrofes naturais no nosso estado. Mas o governo de Santa Catarina, preocupado e com compromisso com o cidadão catarinense, investiu pesado nos últimos anos. E agora que temos a maior cheia em nosso estado nos últimos 25 anos, nós podemos diminuir o sofrimento daquelas pessoas que mais precisam. Estamos falando em municípios que foram atingidos com até 200 milímetros de água no intervalo de 48 horas. Em Lages, choveu 91 milímetros das 18 horas de domingo até as 18 horas de segunda-feira. Isso quase que todo concentrado no intervalo de 8 horas. A quantidade de água é muito grande. E eu falava agora com o prefeito Seron de Lages, agora que a água está começando a baixar. Agora a gente vai, que as prefeituras vão ver ainda mais o tamanho do estrago, como eu falei com o prefeito de Correia Pinto também, que ainda está com muitas e muitas localidades no interior debaixo d'água. O prefeito de Anita Garibaldi, deputado Padre Pedro, esteve me visitando agora à tarde, me fala na perda de 10 pontes no interior do seu município, só em Anita Garibaldi. Ou seja, o momento é muito delicado, um momento de muita união, um momento de solidariedade, um momento de todos os catarinenses dar as mãos e poder dar esta energia, dar esse trabalho, esse suor, essa dedicação para as pessoas atingidas na Serra Catarinense e nas demais regiões do estado, para nós, mais uma vez, com o apoio de todos, podermos superar esse momento de muita dificuldade. Concedo a palavra ao deputado Maurício Kudilac. Queria parabenizar Vossa Excelência, deputado Gabriel Ribeiro, que usa pouco a tribuna, mas quando usa com muita ênfase, com muita propriedade. E reconhecer nas suas palavras aí, e eu até preparei para depois, no horário do partido, falar alguma coisa, mas como Vossa Excelência abordou com propriedade essa questão dos investimentos, a gente vê que os danos, a chuva foi muito forte, e os danos só não foram maiores pela Defesa Civil ter conseguido administrar o limite e a vazão que tinha que dar nos momentos próprios aí, em toda essa estrutura que foi montada para proteger Blumenau principalmente, para proteger Rio do Sul, vindo de Ituporanga, ou vindo de Itaió, de José Boaté. Então, só queria parabenizar esse discurso de Vossa Excelência, merece registro e temos que reconhecer esse trabalho do governo do Estado na área da defesa civil, merece sim o reconhecimento de toda a população do Estado de Santa Catarina. Sem dúvida, deputado Maurício Kudilac. O momento é de
de apoio às pessoas atingidas e de reconhecimento do trabalho da Defesa Civil. Mas, acima de tudo, de muito trabalho. Temos que reconstruir muitas regiões, muitas localidades. Os prefeitos do nosso Estado precisam de apoio, deputado Aguiar, deputado Silvio, nosso presidente. Precisam de um apoio. Mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Preciso de um olhar diferenciado. Nós estamos falando de regiões carentes, regiões que já enfrentam bastante dificuldades e com todos os estragos ocasionados pelas chuvas, agora sim temos que ter esta atenção. O governador Raimundo Colombo hoje está visitando as regiões, está vendo de perto, atendendo dos municípios, vendo o tamanho do dano causado. E Santa Catarina, mais uma vez, vai dar uma demonstração para todo o Brasil de união, força e superação num momento tão difícil, com o apoio de todos e do nosso governo do Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Gabriel Ribeiro, pela relevância do assunto. Fim do horário das breves comunicações. Agora adentramos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido a se pronunciar, ou seja, o bloco parlamentar do Partido Progressista, o Partido da República e o Partido Socialista Brasileiro. Quem usará da palavra será o deputado Maurício Clodilac, por até 13 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, a imprensa, e eu até tirei ali um minuto do deputado Gabriel, mas eu fiz questão de reconhecer que nas suas palavras ali abordava um tema que hoje é a preocupação desse parlamento, é a preocupação do governo do Estado, a questão das enchentes. Realmente foi um volume de chuva jamais imaginado. Claro que haviam algumas previsões, e isso tem que reconhecer que a tecnologia, os instrumentos que estão sendo utilizados têm minorado os danos causados à população. E temos que reconhecer que o trabalho que foi feito pela Defesa Civil trouxe mais segurança, mais garantia para a população, um trabalho de orientação, o trabalho de prevenção, de aviso, a questão também das barragens. Todas as barragens foram utilizadas de uma forma científica, de uma forma técnica. Claro que as comunidades às vezes queriam que não tivesse nenhum problema, todos nós queríamos isso, e muitas vezes para conseguir fazer a administração de toda aquela água, para que não chegue no momento só a determinado município, acaba tendo que segurar, depois a vazão tem que ser maior, mas nós temos que reconhecer sim, que a Defesa Civil atuou de forma eficiente e minorou os danos que poderiam ter sido causados à população, seja na questão de vida, seja na questão de patrimônio. A gente vê por Rio do Sul que foi possível minorar, próprio Blumenau, a própria cidade de Blumenau, que em algum momento, especialmente no domingo, na segunda, principalmente no domingo, a gente viu que houve uma elevação do rio, mas era dentro daquela previsão, daquele cuidado executado pela Defesa Civil. Inclusive, nós tivemos problemas também no oeste catarinense e vamos precisar agora, claro, do governo do Estado, de medidas importantes de apoio aos municípios, porque a maioria dos municípios que tem uma rede rodoviária quase toda sem asfalto, sofreu muitos danos a essas vias. Eu estava vendo o município de Abelardo Luz, nós fomos acompanhando, e quase todos os municípios, Iraceminha,
no extremo oeste catarinense, que tem na sua malha viária um fator importante da economia, onde chegaram a suspender as aulas em razão da dificuldade do transporte dos alunos, e também a questão agora, porque lá nós temos diariamente caminhões tirando, além do leite, que é diário, entra e sai, também a questão da avicultura, da suinocultura, enfim, toda essa economia que precisa agora ser alavancada. As vias precisam ser recuperadas, tanto logo as águas baixem, apesar de que nós ainda temos previsão de pelo menos aí mais uma semana com tempo bastante instável no nosso estado de Santa Catarina. Mas foi importante a atuação da Defesa Civil, do governo do estado nessa questão, nessa prevenção. Então, nós esperamos. Eu estive semana passada no município de Rio do Oeste, pelo que sabemos é um dos municípios mais atingidos ali do Alto Vale, o município que é o primeiro a sofrer as consequências das chuvas, e agora que as águas baixam, deve ser o município, por último, a ter a situação voltando ao normal. Mas vai ser importante, então, a atuação do governo, o apoio para a recuperação dessas cidades, desse município, que Santa Catarina volte a ter a sua economia, a sua vida fluindo normalmente. Outro assunto que eu queria abordar é parabenizar aqui dois colegas da Segurança Pública que estão fazendo um trabalho exemplar. A delegada Eliane Chaves, da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e Idoso do município de Palhoça, e o nosso amigo delegado que hoje, bem dizer, substitui o delegado Renatão, nosso amigo delegado Anselmo Cruz, faz um trabalho muito grande na DEIC, e que nós vimos aqui que o delegado Anselmo Cruz, titular da divisão de roubos e antissequestro da DEIC, foi homenageado em Porto Alegre durante a abertura do primeiro seminário de prevenção aos crimes de roubo a bancos e extorsão mediante sequestro, promovido pela Polícia Civil Gaúcha. Então, o Anselmo Cruz, que conduz a Delegacia Antissequestro, a Delegacia de Combate de Roubo a Banco, que já teve enfrentamento, inclusive que saiu ferido numa das trocas de tiro com os marginais, quando nós tivemos ali o confronto em São João Batista, inclusive com os marginais mortos, e que essa quadrilha só foi desarticulada graças à atuação da Polícia Civil de Santa Catarina, mesmo sendo uma quadrilha integralmente composta por marginais de origem que estavam sediados no Rio Grande do Sul. Fizeram uma série de roubos, vítimas no Rio Grande do Sul, e foram desarticulados pela atuação da Polícia Civil de Santa Catarina, pela DEIC, pelo delegado Anselmo Cruz e pela equipe da DEIC do nosso estado. Então, o reconhecimento ao delegado Anselmo Cruz e toda a equipe, que merece os elogios, ao delegado geral Arthur Nitz, ao delegado adjunto, o Marcos Ghisoni, e a todos que têm trabalhado essa questão. E há poucos dias nós falávamos, inclusive, com o deputado Natalino Lázari, que lá no meio oeste do nosso estado, alguns municípios estão até sem agências bancárias, causando um transtorno para a população ante a atuação dessas quadrilhas
que colocam em risco a população de cidades com explosões de bancos, de cofres, de caixas eletrônicos e que, além do dano material, além do dano psicológico que famílias, crianças, os moradores desses municípios passam a sentir, também tem o problema de deixar muitas vezes um município, uma região, sem agência bancária, dificultando até o recebimento das aposentadorias, dos auxílios que os agricultores recebem. Então, parabenizar o delegado Anselmo Cruz, meu colega, uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal pela sua dedicação, competência, seriedade e pelo trabalho que fez. E no início eu falei da delegada Eliane Chaves, que através de investigação e prevenção conseguiu impedir mais um homicídio e um suicídio que estariam indo para a nossa estatística, mais 2 vidas que iriam se perder. Através de denúncia, através de registro, a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso do município de Palhoça conseguiu identificar um cidadão que, em razão do rompimento de uma relação amorosa, iria praticar um crime passional, confessou que iria praticar, iria tirar a vida da sua ex-companheira e depois cometeu o suicídio. Ele procurou comprar uma arma de forma legal, fazia o devido registro para ter a arma. Como a aquisição dessa arma estava demorando, esse cidadão de 39 anos adquiriu uma arma no paralelo aí, comprando da marginalidade, e depois, como ele conseguiu o registro, ele estava já com a arma nova, com a arma registrada, esperando um momento em que, segundo ele próprio disse, iria fazer esse crime, tirar a vida por uma banalidade, por não aceitar a decisão da companheira em querer terminar o relacionamento e não fosse ação eficiente da Polícia Civil, da delegada Eliane e da equipe da Delegacia de Proteção à Mulher de Palhoça, nós teríamos aí registrado mais um homicídio e um suicídio no nosso estado. Então, eu já disse aqui, muitas vezes a medida protetiva que tem que se usar é a prisão preventiva. Não adianta aquela história de fazer um pedido para que não se aproxime a menos de 200 metros, de 500 metros da vítima, porque aquele que está decidido, naquele momento de loucura, naquele momento que ele se acha rejeitado, que ele se acha dono da ex-companheira, que ela não pode mais olhar para ninguém, que ela não pode mais seguir a sua própria vida, esse criminoso, se não for parado naquele momento de ânimo exaltado, ele vai planejar e vai praticar o crime, infelizmente tirar a vida de uma companheira. Então, aqui ficou demonstrado, não adiantava medida protetiva, não adiantava dizer que tinha que ficar a mais de 200 metros da companheira. Ele ia praticar o crime. Assim, ele foi preso preventivamente, assim, ele vai ter tempo de ser atendido por psicólogo, por médico, e esperamos resolver o problema. Isso precisa mais de tratamento do que só aquele conselho, aquela ameaça de que não possa se aproximar da vítima. Mais
Deputado, nós estamos no horário partidário, aí eu vou entrar no horário do PMDB, só se o PMDB conceder, senão... Um minuto, desconta do PMDB. Obrigado, deputado Aguiar. Mas só para finalizar mais uma vez, vamos nos programar agora sim, porque o presidente titular é firme no regimento. Nós estamos acostumados aí com a bondade sempre. Mas só para registrar, então, o nosso reconhecimento à Polícia Civil de Santa Catarina, tanto com o delegado Anselmo Cruz, da DEIC, da Delegacia Antissequestro contra Roubos, e da delegada Eliana Chaves, da Delegacia de Proteção à Mulher e Criança ou Adolescente, pela demonstração de responsabilidade que tem tido, engrandecendo a Polícia Civil de Santa Catarina. Obrigado, deputado Maurício. Agora, na sequência, o PMDB usará da palavra o deputado Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar por até 14 minutos. Senhor presidente, Silvio Drevik, senhores deputados, senhoras deputadas, meu grande líder Manuel Mota, lá de Criciúma, que sempre é atuante nesse parlamento, hoje eu gostaria de falar de uma importante matéria que entramos em mês de junho, mês que consagramos como Junho Vermelho, o mês dedicado ao estímulo para a doação de sangue, reconhecido pela Lei Estadual número 16.694, sancionada em 2015, a partir de projeto de nossa autoria que tramitou nesse parlamento. A lei pode parecer simples, mas ela dispõe sobre a importância da promoção de campanhas em estímulo de doação de sangue em nosso estado, da necessidade de termos locais adequados, pessoal preparado e da valorização para o ato de doar sangue, da necessidade de incentivar essa prática por meio de campanhas publicitárias bem elaboradas, com material que movam as pessoas para essa prática. Isso é muito importante, pois embora pareça simples, envolve uma estratégia de ação do segmento público da saúde em favor das doações. Só quem precisa de sangue, de algum de seus hemocomponentes ou hemoderivados, sabe perfeitamente a importância do ato de doar sangue. Doar sangue, na verdade, é uma atitude altruísta, humanitária, que valoriza a pessoa. Quem doa sangue é alguém que olha pelo próximo, que dá o seu sangue em favor de quem nem conhece, na grande maioria das vezes, pela simples razão de entender a necessidade de se fazer o bem a outrem. A quem faz isso, ou seja, doa sangue, está realmente praticando um ato de grande relevância para o próximo e para a estrutura de saúde, seja pública ou privada. Eu sou deputado médico de profissão, com especialização em ortopedia, como outros colegas médicos que hoje são deputados aqui na Assembleia. Já tive inúmeras oportunidades de constatar a importância de ter estoques de sangue disponíveis para salvar vida, em meio a cirurgias de acidentados, ou mesmo no necessário tratamento de pessoas que dependem de bancos de sangue ou de seus derivados. Em Santa Catarina, nós temos uma política de captação de sangue organizada por um órgão competente, o EMOSC, que tem uma equipe de técnicos especializados no assunto. O trabalho de assegurar sangue para suprir as necessidades de quem precisa envolve muitos aspectos,
desde a recepção dos doadores até a logística de distribuição e controle de estoques. A grande dificuldade é manter quantidades de sangue em todos os tipos em condições de atender às demandas de nossos hospitais. Todos os dias acontecem centenas de acidentes, cirurgias e queimaduras que exigem transfusão, sem contar as pessoas com patologias como hemofilia, leucemia ou anemia. Por isso, devemos lembrar que o sangue é um tecido vivo que circula em nosso corpo, é essencial à vida. Uma doação representa a retirada de aproximadamente 450 mililitros de sangue em coleta feita por atendente capacitado, sob supervisão médica, em local limpo, confortável e com material descartável. O processo dura menos de 1 hora e não prejudica a saúde. É um ato tranquilo, que pode ser repetido nos padrões ideais 2 vezes por ano. É uma única doação, é importante salientar, pode salvar várias vidas. A quantidade doada é a resposta rapidamente por nosso organismo. Ao doar sangue, não vicia, portanto, quem doa hoje, volta a doar se quiser. Há quem doe sangue a vida inteira. E eu conheci pessoalmente aquele que ainda é hoje considerado o maior doador de sangue, Orestes Golanoski, que vivia em Canoinhas, na minha cidade, e que nos deixou em 2012. Seu Orestes, como era conhecido, pela sua disposição para doar sangue e pela força para mobilizar pessoas a se transformarem em doadores de sangue. A primeira vez que ele doou sangue foi em 1958, quando ainda estava servindo no Exército Brasileiro, na cidade de Rio de Janeiro. No ano seguinte, já de volta em Canoinhas, se deparou com um caso de uma mulher grávida com hemorragia, que precisava de sangue com urgência. Aquilo sensibilizou o jovem para o resto da sua vida. Até os anos de 2006, completou 65 anos e fez 187 doações, e que de fato não é um número recomendável, mas isso aconteceu porque ele realmente se envolvia e estava sempre disponível em situações de emergência. Foi ele o organizador da Associação de Doadores de Sangue da região de Canoinhas, a Dosarec, que surgiu em 1991, com 15 doadores, e chegou a cadastrar mais de 4.000 pessoas. É a instituição que sonha com a possibilidade de Canoinhas ter novamente um posto de coleta de sangue do Hemosc. A comunidade toda espera que isso aconteça. Seria uma justa homenagem à memória de Orestes Golanoski, que foi para o Guinness Book o recordista de doações mundial de sangue. Fato é que o Brasil ainda precisa ampliar o número de doadores regulares de sangue, e Santa Catarina também. Nosso país é o que coleta o maior volume de sangue em termos absolutos na América Latina, mas proporcionalmente está atrás de Argentina, Uruguai e Cuba. De cada 10 doadores brasileiros, apenas 6 são voluntários ou espontâneos, que são aqueles que doam com regularidade e não se importam com quem vai receber a doação. Os outros 4 doadores, em cada grupo de 10, são doadores de reposição, que procuram bancos de sangue para garantir a necessidade de salvar um parente ou um amigo. Em países como Cuba, Nicarágua, os doadores voluntários chegam a 100% do total dos doadores. Na Colômbia, o percentual de doadores espontâneos alcança 85% do total.
Os doadores de sangue brasileiros apresentam cerca de 2% da população, mas as organizações das Nações Unidas, a ONU, considera ideal um percentual de doadores entre 3 a 5% da população, como acontece, por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos. Para um país que coleta cerca de 4 milhões de bolsas de sangue por ano, não estamos tão mal. Mas precisamos melhorar. E isso depende da adesão voluntária do cidadão, de você que nos acompanha, pois é uma decisão individual de cada um. Há quem já doa sangue há muito tempo. A você, doador, os meus cumprimentos, pelo gesto de amor que pratica. A quem pode doar sangue, fica o desafio. Um desafio do bem para o bem. Essa é, sem dúvida nenhuma, um alerta para o Junho Vermelho, aquele mês que está dedicado aos doadores de sangue. Então nós, no estado de Santa Catarina, temos sim que se preocupar em doarmos sangue. Esse sangue que tanta falta faz nos hospitais. Temos a certeza que o Planalto Norte realiza, assim, esse grande gesto de altruísmo, esse grande gesto de solidariedade ao ser humano, doando sangue para salvar vidas. Nós temos a certeza que esse mês, os órgãos públicos, o EMOSC, o governo do estado, as prefeituras, têm que ter um objetivo comum, fazer com que o sangue faça parte mais intensamente da vida de todas as pessoas. Era o nosso trabalho, senhor presidente. Concluído, deputado. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o PSD por até 13 minutos. Com a palavra, o eminente deputado Ismael, que vem lá do Vale do Itajaí. Não está trazendo água para nós, mas enfrentando problemas. Vossa Excelência tem a palavra por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Retornar a esta casa e a esta tribuna é sempre uma satisfação. Dizer que, inicialmente, senhor presidente, sobre as cheias no Vale do Itajaí, e que estão assolando aí, as chuvas assolando todo o estado catarinense. Hoje, pela manhã, muito cedo, 7 horas da manhã, estávamos reunidos, deputado Minotto, com o senhor governador, com o nosso diretor, secretário de Defesa Civil, na cidade de Blumenau, juntamente com o prefeito Napoleão e o prefeito Vandal de Gaspar, enfim, todos os técnicos da área, numa reunião emergencial, a partir das 7 da manhã, foi até as 9 da manhã, onde discutimos o cenário de Santa Catarina, que ainda é preocupante. São 88 municípios, segundo a Defesa Civil Estadual, que de uma forma ou de outra estão sendo alcançados pelas chuvas, e não só a preocupação do ponto de vista dos nossos rios, mas em especial também em relação aos deslizamentos nos vales do Vale do Itajaí e outros vales, onde isso acontece de forma mais incessante. Dizer que nós precisamos reconhecer, e falo isso com muita gratidão, inclusive, ao senhor governador, o trabalho que foi feito, deputado Skudilac, em relação às nossas barragens de Taió e de Ituporanga, onde houve uma sobreelevação. Deputado Aldo Schneider, Vossa Excelência, que é da região, e sabe que foi importantíssimo. Esse final de semana, nós teríamos talvez 1,5 metro a mais na lâmina, não é, de água dos rios, se não fosse a sobreelevação da barragem de Itaió
e de Ituporanga. Então, é preciso aqui reconhecer, inclusive o investimento do governo federal, na parceria com o governo estadual, quase R$ 1 bilhão que foram investidos ali, ainda outras obras periféricas que precisam ser feitas, como o canal extravasor, deputado Venzon, a nossa barragem também ali de Botuverá, enfim, daquela região precisa ser feita, é necessária, enfim, são temas técnicos, não é porque se quer construir uma barragem ou coisa parecida, não. Foram feitos estudos detalhados, em especial pela JAICA, a empresa japonesa, que há mais de um século vem monitorando as cheias no Japão e com sucesso, e esse mesmo modelo foi trazido para Santa Catarina, e eu quero aqui parabenizar a determinação do seu governador na insistência que teve nos últimos 4 ou 5 anos na sobreelevação dessas duas barragens. Temos uma questão específica em relação à barragem de José Boatê, onde tivemos ali um pequeno incidente com a permanência de índios na barragem, numa celeuma com o governo federal. Eles alegam que ainda tem questões a ser resolvidas com o governo federal, mas o próprio governador dizia-nos esta manhã à sua disposição de resolver o problema, independente da ação ou não do governo federal, algumas pendências em relação a habitações e a estradas, para que efetivamente não tenhamos mais esta, permitam-me colocar entre aspas, esta intrusão dos índios no maquinário da barragem de José Boatê, que é fundamental para Rio do Sul, para Blumenau, para Itajaí, enfim. Apenas para que os nossos telespectadores e ouvintes, senhores deputados, tenham uma ideia, a água que desce da barragem de Ituporanga e da barragem de Taió chega a levar 22 horas para chegar até a foz do rio Itajaí, enquanto que a barragem de José Boatê, 6, 7, 8 horas no máximo, essas águas estão chegando a Blumenau, estão chegando a Itajaí. Daí a preocupação com a barragem de José Boatê e de resolver de uma vez por toda esta pendência com a reserva indígena, até porque para entrar na reserva indígena, deputado Skudak, que é policial, sabe, só com a Polícia Federal, então é uma coisa bastante complexa, delicada. É claro que se fosse necessário teríamos uma ação mais enérgica, mas as comportas da José Boatê só são fechadas quando o rio chega a 10 metros, o nível do rio Itajaí-Açu em Blumenau, e felizmente não chegou a 9 metros. Chegamos aí hoje pela manhã, às 7 horas, 8,53 a medição oficial. Isso nos dá um sinal de alerta, não é sinal amarelo, estado de alerta. Chegando a 9 metros em Blumenau, já é estado de enchente, e aí começam 15, 20 ruas a serem inundadas. Esperamos efetivamente a nossa torcida, que as águas amenizem em todo o estado de Santa Catarina. No sul também temos escutado notícias de dificuldade em algumas regiões, mas sobretudo hoje, talvez a cidade mais prejudicada, deputado Venzon, é a cidade de Rio do Sul, que teve seu centro já invadido pelas águas, e que nesse exato momento, inclusive, o governador está lá dando uma assistência e buscando corresponder às demandas dessas cheias no Vale do Itajaí, torcendo para que no próximo final de semana as coisas sejam mais amenas. Eu, dito isso, gostaria, senhor presidente, de fazer referência a um tema que tenho sido cobrado como presidente da Comissão de Combate à Prevenção às Drogas dessa casa. Aliás, 2 temas. O primeiro deles, muita gente tem me questionado, inclusive hoje pela manhã, em uma emissora de rádio, uma cobrança bastante pontual, qual era a minha postura e qual era a minha avaliação da atitude do prefeito de São Paulo em relação à Cracolândia. Ora, nós sabemos que a Cracolândia de São Paulo é um problema já de décadas, talvez 3, 4, 5 mil pessoas ali estão nas ruas e ruelas do entorno da Cracolândia, e o prefeito João Dória tomou uma atitude talvez agressiva para alguns,
mas perfeitamente pontual, ao tentar efetivamente fazer uma ação de política pública, inclusive, no que diz respeito à Cracolândia. Eu acho que há motivos positivos na atitude do senhor prefeito, há outros que talvez precisam ser questionados, principalmente pela forma do encaminhamento, a segunda etapa do que diz respeito a esses usuários de crack lá em São Paulo. Eu tenho, pessoalmente, uma postura contrária ao acolhimento à internação compulsória, porque entendo que a recuperação, a reabilitação depende e muito do querer, não é, da vontade do usuário de fato estar numa comunidade terapêutica, numa clínica ou coisa parecida, mas era preciso fazer tomar alguma ação no sentido da Cracolândia de São Paulo. Nós não desconhecemos que este é um mal que tem invadido várias capitais do Brasil e, por que não dizer, a nossa querida e bela Florianópolis também não é diferente. Temos aí, segundo dados da Polícia Civil, 50 pequenas cracolândias aqui na capital, inclusive uma delas praticamente em frente à Assembleia Legislativa, e é preciso que se avance em políticas públicas, em ações sociais, para que não venhamos a desaguar, não é, nessa tragédia que tem sido a Cracolândia na cidade de São Paulo. Eu costumo citar nas audiências públicas a velha frase do Betinho, quando ele dizia: se nós não subirmos os morros com uma ação social e com programas sociais, nós certamente veremos os morros descerem às praças, aos centros, com a questão do uso do crack e de tantas outras drogas. Então é preciso que se invista, e a narrativa do percurso da história das drogas no Brasil, em Santa Catarina, enfim, em qualquer parte do mundo, ela está na gênese da prevenção e não, efetivamente, o da liberação das drogas. Por último, senhor presidente, ainda nessa perspectiva da nossa Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, eu gostaria de dizer que mais uma vez estivemos conversando com o governador, não obstante a questão aí das cheias, eu precisei chamá-lo à parte para essa conversa, porque estamos aí preocupados, já estamos chegando no mês 6, já chegamos no mês 6, mês de junho, e efetivamente ainda não saiu o contrato com as comunidades terapêuticas. Tivemos uma dificuldade enorme burocrática, parece que quando se quer dificultar, se dificulta na vida pública, mas esperamos que haja bom senso por parte das lideranças do governo do Estado, da Secretaria de Saúde. Temos tido uma boa relação com o nosso secretário Caro Preso e boa vontade. É preciso superar toda essa burocracia para que a partir daí da próxima semana tenhamos as visitas técnicas, conforme foi estabelecido no edital de chamamento público. 72 comunidades se credenciaram, estão aprovadas para o programa, mas elas só vão poder fazer o contrato e começar a receber efetivamente pelas vagas a partir do momento em que houver essa visita técnica, agora já acordada com a FAPEU, a Fundação de Amparo e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, que juntamente com as regionais da saúde, nós teremos então essa visita às comunidades terapêuticas, dando o ok para que elas possam fazer a contratação e assim poderem oferecerem aí cerca de 720 vagas em todo o estado de Santa Catarina para acolhimento de dependentes químicos. Gostaria de deixar aqui aos nossos diretores, aos nossos presidentes, às equipes técnicas das comunidades terapêuticas, a nossa luta diária, intensa e permanente para que de fato o programa aconteça agora com todo vapor nesse segundo semestre, abrangendo aí de julho a dezembro, já que o orçamento está aprovado de 6 milhões de reais para investimento na parceria entre o governo do Estado e as comunidades terapêuticas, como disse, em torno aí de 720 vagas mês para acolher dependentes de substâncias
psicoativas. Essa era a notícia que eu gostaria de registrar enquanto presidente aqui da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores por até 7 minutos. Com a palavra, o eminente deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, gostaria de abordar 2 temas nesse curto espaço de tempo que dispomos nessa tarde. O primeiro deles diz respeito à questão dos produtores de suínos, de forma muito especial os chamados independentes ou terceiros, já que nós temos na produção de suínos os integrados, que são integrados a alguma agroindústria, e tem aquele que é independente, que comercializa animais, inclusive geralmente para outras regiões do país, e esses têm enfrentado um grande problema, que é a questão tributária, o ICMS, que incide sobre essa transação de 12%. O custo do suíno está cada vez maior, pois os insumos têm aumentado gradativamente. Associado a esta questão da carga tributária sobre o valor do suíno vivo, compromete a competitividade do setor, reduzindo, portanto, a renda e muitas vezes até mesmo fazendo com que o produtor tenha que abandonar a sua atividade. Aqui em Santa Catarina, mesmo em momentos já dessas dificuldades, o governo do estado editou decretos reduzindo o ICMS de 12% para 6%, o que, quando houve essa redução, resultou num alento para o produtor. Mas, no entanto, esses decretos normalmente são temporários, e agora, por exemplo, não está em vigência essa redução. Portanto, considerando esse momento de crise, de dificuldades, porque passa os suinocultores, seria prudente, e é uma solicitação que nós também recebemos, inclusive advinda de câmaras de vereadores, e queremos repassar, fizemos uma sugestão, uma indicação ao secretário de Estado da Fazenda, para que analise junto com o governador essa questão da possibilidade de uma redução, mas quem sabe, ao invés de fazer por decreto, de forma temporária, já faça de forma definitiva para incentivar a produção de suínos em Santa Catarina. O segundo tema que eu quero abordar, senhor presidente, já trouxe a essa tribuna, mas trago novamente, na condição de presidente da Comissão de Saúde desta casa, temos sido acionados com frequência sobre esta questão. Trata-se da questão da regularização do fornecimento de bolsas de colostomia no âmbito de Santa Catarina. A Lei 5296 de 2004, que inclui a pessoa ostomizada na lista da Política Nacional para a integração da pessoa com portadora de deficiência, definindo a responsabilidade do Estado em assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício dos direitos básicos. E nós temos recebido inúmeros relatos em diversas regiões do Estado referente à falta ou falhas na distribuição de bolsas de colostomia na rede pública de saúde, gerando problemas para aqueles que dependem do poder público para obter essa bolsa. Portanto, nós trazemos novamente esse assunto aqui, já falamos disso anteriormente, já fizemos documento à Secretaria do Estado, estamos novamente hoje, apresentamos a essa casa mais um documento a ser endereçado à Secretaria de Estado da Saúde, e deixando claro que o não fornecimento de bolsas compromete a saúde do paciente, pois obriga o ostomizado a reutilizar a bolsa, podendo agravar o quadro de saúde, gerando sérios problemas, inclusive
como uma infecção generalizada. Portanto, faço esse apelo ao Estado para que regularize o fornecimento dessas bolsas de colostomia e que essa medida com certeza amenizará o sofrimento de muitas pessoas em Santa Catarina. Então, senhor presidente, eram esses os temas que nós queríamos abordar nesse espaço. Muito obrigado. Na sequência, horário pertence ao PSDB. Usará da palavra por até 7 minutos o deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, eu, queria me ater brevemente aqui sobre a questão das enchentes que agora assolam um pouco o estado de Santa Catarina e também realçar aqui uma manifestação que o nosso partido está fazendo para todas as lideranças do PSDB nas diversas cidades de Santa Catarina, justamente para que haja um movimento para favorecer a solução para esse problema que é crônico e que certamente com as atitudes, decisões do governo, em parceria com a sociedade catarinense, nós podemos talvez dentro de 40, 50 ou 100 anos que seja, nós tentar deixar esse tema das enchentes resolvido. Um grande número de cidades começou a resolver isso de mais tempo. Até para falar um pouquinho da minha terra na Salta, senhor presidente, Botuverá, que agora tem uns 5 mil habitantes aproximadamente, e Botuverá passou a ser habitado desde 1880, 1890, que vieram os primeiros moradores para Botuverá. E foi em 1893, 1894, por aí, que houve uma grande enchente e que pegou de surpresa um grande número de imigrantes italianos que tinham chegado em Botuverá e foram tomados de surpresa por uma grande enchente e que muita gente acabou perdendo aquelas casas feitas de emergência ao chegar aqui, mas que acabaram perdendo. E atualmente existe agora uma estrada que vai de Brusque a Botuverá, beirando o rio Itajaí-Mirim, e em muitos lugares ainda tem, porque na época, em 1890, naquela década, foram construídas capelinhas de 2 por 2, 2 por 2,5, 1,5, capelinhas tipo para botar o santo que eles mais gostavam ali, cobertas com folhas de palmito, e que essa capelinha ela foi feita exatamente no marco, no nível aonde chegou a enchente em cada comunidade. Hoje tem pelo menos umas 20 capelinhas dessas que agora foram refeitas de alvenaria, e a capelinha ainda existe no mesmo local aonde foi feito em 1894, 93, 94, naquela enchente que pegou aquele povo de surpresa, porque eles tinham começado a vir a morar ali, vindo da Itália. E nessa enchente agora, eu particularmente tenho pouca lembrança de pessoas de Botuverá agora que são atingidas pela enchente. Quando o cidadão lá vai fazer a casa, os moradores mais velhos já lembram, se alguém está fazendo a casa dele num nível mais baixo em relação ao rio, mais baixo do que aquela capelinha da comunidade, alguém já o repreende. Olha, toma cuidado, porque tem um compromisso que quem faz a casa dali para baixo não tem compromisso. Dali para cima, a comunidade ajuda, mas dali para baixo, nós já sabemos que dá enchente. Então agora nas enchentes, em todas as enchentes que ocorrem em Botuverá, nunca atinge pessoas.
Às vezes derruba uma ponte, às vezes corrói alguma estrada, mas não a ponte. Mas por causa de uma atitude como essa. Eu imagino que nós precisamos fazer um grande programa em Brusque, em Itajaí, em Blumenau, justamente aquelas áreas hoje que são imprescindíveis serem mantidas. Não, vamos manter, tem o comércio. A região de Blumenau, por exemplo, não dá para levantar muito a área comercial de Blumenau, porque senão vai ficar fora, digamos, do ambiente onde se procura, né? Mas, principalmente, as residências, dá para fazer um programa a longo prazo, justamente para que, além do programa de fazer as barragens, de melhorar o rio, de aumentar a calha do rio, mas também o programa de que os moradores em si tenham um apoio por parte do poder público, justamente de não construírem mais, e aqueles que estão lá no nível que normalmente as enchentes os atingem, que eles possam, com o tempo, saírem dali. Eu vejo que é um programa que precisamos adotar, até porque não existe como represar tanto a água num momento como esse. Rio do Sul, que está sendo muito afetado, precisamos urgente, justamente, ter esse programa de várias barragens, como o governo está fazendo, mas, além disso, também fazer uma programação para os moradores que estão próximos ao rio, que estão no nível que normalmente dá enchente. Nós temos que buscar um jeito para que nas próximas enchentes eles já estejam no lugar mais seguro. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria cumprimentar o Congresso Nacional e cumprimentar essa casa. Há uns 20, 30 dias atrás, nós fizemos um movimento aqui para pedir aos parlamentares para votarem contra um veto do presidente, o veto que permitia ou que ia impedir que o ISS dos cartões de crédito fosse distribuído para todas as cidades do Brasil. O Congresso derrubou o veto e agora o ISS dos cartões de crédito pode ser dividido nas cidades de origem do CPF do cidadão. Para encerrar, senhor presidente. Deputado, é horário partidário. Como o PCdoB não está para autorizar, infelizmente, o horário partidário é partidário. 30 segundos, exceção. Muito obrigado. Apenas para cumprimentar, então, os parlamentares federais de Santa Catarina, como os demais, que votaram contra o veto, e graças a esse veto, agora o ISS referente aos cartões de crédito pode ser redistribuído para todas as cidades brasileiras, as cidades aonde tem o CPF do dono do cartão. Muito obrigado. Não havendo mais inscrito nos horários dos partidos, suspendo a sessão até às 16 horas para entrarmos na ordem do dia. Está suspensa a sessão.